nem o início, né? Já temos 99 pessoas aí na sala. Então, boa noite a todas e todos, agradecendo muito essa adesão em massa ao nosso curso. Eu sou a professora Carolina Riente, do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas, do campus Nova Gameleira, campus 2, Belo Horizonte. Eu sou co-tutora do Programa de Educação Tutorial do PET de Administração, que está promovendo esse evento. A nossa proposta era fazer esse curso presencial como uma das ações extensionistas do nosso PET, mas diante da greve a gente transformou num curso online, o que foi muito legal, porque deu uma abrangência maior, possibilitou a participação do pessoal do campus do interior, e a gente acha que a proposta ficou bacana, sim, distribuindo então o conteúdo em 3 noites, e aproveitando um pouco esse tempo que os alunos estão parados, né, sem as aulas, para dar aí um gás nos trabalhos de conclusão de curso, para quem já está fazendo, para quem ainda não está fazendo, mas quer escrever um artigo, ou vai fazer em breve, enfim, umas orientações gerais que nem sempre a gente tem aula desse conteúdo no momento mais oportuno, né? Às vezes você tem metodologia lá no começo do curso, quando você ainda não está pensando no TCC, e aí lá na frente, quando você vai precisar dessas informações, as informações estão lá atrás esquecidas, guardadas em algum outro arquivo. Então, a gente vai falar um pouco disso hoje. Então, como eu falei, esse curso é uma ação do Programa de Educação Tutorial da Administração, agradecendo aí a todos os petianos que estão presentes, que foram responsáveis pela organização do evento, e as nossas tutoras, Renata e Ludmila. Então, estamos juntas aí nesse projeto, hoje comigo, Renata aí está nos bastidores da tecnologia, na quarta-feira com a Lud, e amanhã com outros 2 convidados da Lud também, da professora Ludmila, tá bom? Qual é a ideia desse primeiro encontro hoje? Né? É a gente fazer alguns pontapés iniciais, alguns insights sobre como é que você sai do papel assim em branco, como é que sai do nada, e pensa em como começar a estruturar esse trabalho. Quais são as premissas e os elementos iniciais, e depois um pouco da estrutura mesmo, assim, como é que a gente escreve uma introdução, um referencial, uma metodologia. Então, hoje é a visão geral, o pontapé inicial e a visão geral. Amanhã vocês vão ver um pouco mais do conteúdo sobre a escrita do referencial teórico, como é que faz a pesquisa, como é que cita os artigos e etc. E no terceiro dia, a Lud vai falar sobre os métodos de pesquisa quantitativos, qualitativos, como é que a gente escreve a metodologia, como é que a gente aplica essa metodologia, analisa os resultados e conclui o nosso trabalho, tá? Então, a gente espera que esse momento seja aí de muitas reflexões e algumas trocas. Vamos ver a possibilidade do diálogo aqui com uma sala cheia. Eu estou vendo aí a conversa, eu consigo ver o chat, então se tiverem dúvidas, na medida que eu vou falando, podem ir escrevendo, que a gente vai interagindo, e ao final eu vou abrir um espaço para que abram os microfones, quem tiver perguntas que quiser falar e estruturar uma pergunta, e a gente pode fazer essa rodada de perguntas ao final, tá? Mas eu estou conseguindo ler aqui todas as conversas no chat, então eu consigo também respondendo em tempo real dúvidas que forem surgindo. Ok? Podemos começar. Petianos, Matheus, que está aí online comigo, tem alguma coisa adicional para comentar com o pessoal? Acho que não, né? Isso mesmo. Sim, Júlia, os slides serão disponibilizados depois, tá? Esse conteúdo todo a gente está estruturando no material que a gente vai entregar para vocês ao final do curso. Lembrando que é importante que os participantes tenham a presença aí nos 3 dias para conseguir o certificado das horas complementares, atividades em horas complementares de 6 horas, tá? E ao final a gente vai entregar todo esse material para vocês estruturado em PDF, para que vocês não percam a referência de tudo que a gente falou aqui, tá joia? A gente vai compartilhar com vocês, por isso mesmo foi criado aí o grupo, essa comunicação, porque aí vocês podem ter esse diálogo mais rápido aí e conseguir acesso a todos os materiais. E depois temos o certificado também. A ideia é que esse projeto ele seja um curso de extensão permanente do PET. Então, a gente fez ano passado como uma ação, foi muito legal. Esse ano a gente tentou estruturar como curso de extensão, mas por causa da greve ainda não conseguimos validar em tempo, mas a ideia é que a gente fica deixando aí para o futuro que a gente faça um curso formal de extensão, tá? E a Ana Clara tem a pergunta de como é que fica registrada a presença.
os petianos vão orientar no grupo, tá? Como registrar a presença para que vocês tenham o certificado, ok? Depois eles mandam aí no grupo para vocês. Então, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre esses aspectos iniciais de como elaborar um trabalho de conclusão de curso. Está todo mundo vendo a minha tela, né? Estou compartilhando aí a apresentação. Em alguns cursos, a gente tem um TCC autorizado como monografia, em outros cursos, a gente tem um TCC autorizado também como artigo. Ainda que seja um artigo, a estrutura ela é muito semelhante a essa que eu vou explicar, eu vou falar da estrutura macro, mas sempre fazendo referência à possibilidade de artigo também, tá joia? A previsão aí do andamento das nossas atividades é em torno de 2 horas hoje, até 9 horas a gente está terminando, tá bom? Vamos lá. Primeiras perguntas iniciais. Você vai fazer seu trabalho final de conclusão de curso, seja ele a monografia, né, que é o TCC, seja um artigo, por exemplo, que está autorizado. A primeira pergunta que eu sempre faço para os meus orientandos: o que você quer saber? Então, essa é uma pergunta que parece boba, mas é a pergunta central de tudo e a maioria das pessoas não sabe responder. Então, a pergunta assim: o que eu quero pesquisar? Que tipo de pessoas eu quero pesquisar? Quem eu quero entrevistar? Ou que tipo de dados eu quero acessar? Ao final da minha pesquisa, eu pretendo ter respondido a quais perguntas? Então, essas são as perguntas iniciais que, para quem está fazendo o TCC ou para quem vai começar, já é super importante vocês irem desenhando na cabeça de vocês. É pensar assim: se no final tudo der certo, eu pretendo ter respondido a que tipo de pergunta? Ou eu gostaria muito de ter a oportunidade de entrevistar os meus colegas, ou os profissionais ali da empresa em que eu atuo, ou os gerentes de RH de não sei aonde, enfim. Quando você escolhe um tema, você tem que ter alguma coisa que te instiga, pensando que você vai ficar 1 ano preso naquele trabalho. Então, o TCC 1 é um semestre, o TCC 2 é mais um semestre, e é um trabalho de 1 ano. É o primeiro trabalho acadêmico da vida de vocês. Nem sempre será o último, né? Algumas pessoas vão seguir aí uma pós, um mestrado, um doutorado, para outras não, ele é o primeiro e último trabalho acadêmico, mas ele também dá... Não, aqui, ó, Matheus perguntou se minha câmera está desligada. Não. Vocês estão me vendo? Sim ou não? Não estão me vendo? Olha, uai, eu estou compartilhando tela. Está aparecendo só o PowerPoint? Sim? Olha, gente, deve ser porque eu tô... Deixa eu... Olha, vocês estão só ouvindo minha voz? Sim, sim. Que chato. Peraí. Deixa eu ver aqui. Ah, se tá passando o slide, eu não apareço, é isso? Ah, que chato. Peraí, deixa eu parar de compartilhar, vocês me veem um pouco. Vê se embaixo aqui, da barrinha, se lá no finalzinho não tem a câmerazinha, não está desativado. Porque às vezes você só desligou a câmera sem querer. Não, ela está ativa. Agora que o slide saiu, também está sem câmera. Aí. Estão me vendo? Vocês estão me vendo agora? Agora sim, né? Não? Sim, não, e aí? Oi? Que engraçado. Eu tô me vendo aqui, achando que tá todo mundo me vendo. Engraçado. Agora, mas vocês estão vendo os slides ou não? Os agora slides, parou de sim, compartilhar. agora parou de compartilhar. Vamos tentar de novo. O Leonardo Costa colocou uma informação aqui, Carol. Pode ser a sua internet que demandou, parece que a própria plataforma desliga sua câmera para poder economizar a internet. Então, pode ser alguma coisa do link da internet que não está legal e aí ela desligou para isso. Mas é estranho, porque aparece para mim que eu estou vendo aqui, peraí. Conexão não ótima.
Peraí, vamos tentar de novo. Deixa eu fechar e abrir. Tá. Aí, tá? Para mim tá dizendo que eu tô... Engraçado, porque para mim tá dizendo que eu tô aqui. Que estranho, gente. A internet aqui tá cheia no meu computador. As barrinhas da internet aqui estão cheinhas no computador. Agora ficou boa de novo. E aí, tô aparecendo? Deixa eu ver. Não, veio e parou de novo. Agora sim. Agora eu tô te vendo. Desativou de novo. A gente, a internet é uma benção, né? Bom, mas vocês estão me ouvindo falar de modo fluido ou tá picado? E a gente tá te vendo meio quadriculadinha, mas o áudio tá excelente, Carol. Bom, enfim, vamos tentar. Deixa, por enquanto, eu não vou compartilhar a tela ali, não. Depois eu mostro de novo. Quando vocês me veem, assim, mais ou menos. Mas vocês sabem que eu tô aqui. Perfeito. Então tá, vamos tentar de novo. Então vamos lá. E aí, o que eu estava dizendo? A gente vai fazer a pesquisa e tem que ter essas perguntas iniciais. Então, o que eu quero saber? Né, que pessoas eu quero entrevistar, o que eu quero saber ao final, aonde eu quero chegar. Então, as perguntas Carol, iniciais vão... Desculpa, você precisa compartilhar a tela novamente. Não, daqui a pouco eu compartilho de novo. Ah, não, então tá, perfeito. Vou fazer isso. A imagem está travando, mas o áudio está indo, né? Então... Tá sim. Ok? Uhum. Então, vamos lá. Isso que importa. Vão me ouvindo bem e a imagem vai aparecendo. Então, a gente vem voltando, né, nas perguntas iniciais, tá? Então, quando você chega para conversar com o professor, que vai ser o seu orientador, é importante você ter a ideia do que você quer saber, né? E aí, para ter a ideia do que quer saber, é importante a gente pensar assim, eu vou escolher um assunto e eu preciso pensar nessa definição do meu tema. Normalmente, a definição do tema, ela passa por algumas coisas com as quais você se sente familiarizado ou familiarizado, tá? Temas que dizem respeito a questões que você tem uma certa compreensão, ou porque você trabalha com isso, ou porque é uma matéria que você teve afinidade na faculdade, ou porque tem um professor orientador com quem você gostaria de trabalhar. Então, você tem que escolher algumas afinidades temáticas quando a gente vai pensar no nosso trabalho de final de curso, tá? E, principalmente, existe informação sobre esse tema? Ou ele é tão novo que eu vou ter que descobrir algo completamente novo? E será que se eu tiver que descobrir uma coisa completamente nova, vale a pena eu fazer esse esforço num TCC? Né? Então, normalmente a gente sugere que o TCC, ele não tente reinventar a roda, ele tente trabalhar com temáticas que já foram minimamente pesquisadas e que vão te dar, nesse espaço curto de menos de um ano, porque em termos concretos acabam sendo 8 meses, mais ou menos, que são 2 semestres de 4, vai te dar uma possibilidade de pesquisar coisas que já foram pesquisadas anteriormente e você vai dar o seu enfoque ou o seu olhar. Mas você vai encontrar uma boa base de dados para servir de referência e para te ajudar na construção do seu referencial e da sua pesquisa, tá? Então, a ideia é que você, no TCC, não tente fazer uma coisa inédita, tente fazer algo que já minimamente já foi pensado por outras pessoas e você tente dar o seu tom ou o seu caminho, ok? Vou tentar voltar a compartilhar a tela, aí vocês vão deixar de me ver, mas se conseguirem assistir os slides com melhor precisão, já ajuda muito. Vamos lá de novo. E aí, estão vendo a tela? Sim, tá ótimo. Então, vocês não estão me vendo mais, estão vendo só a tela dos slides, correto? Correto. Beleza, obrigada. Então, vamos lá. Então, quando a gente vai escolher um assunto, é importante observar algumas coisas nessa escolha desse assunto. Temas tão amplos e genéricos que eles não podem ser abordados nesse espaço de tempo inicialmente previsto para o trabalho,
ou interpretações imperfeitas feitas por leituras que estão inacessíveis, por exemplo, uma bibliografia que é toda internacional, e aí você tem dificuldade de acesso, porque tem dificuldade de traduções, ou abordagens que são tão originais, tão novidade, que ela acaba se transformando numa atividade superior a essa capacidade do pesquisador, especialmente pela maturidade que a gente ainda não atingiu acadêmica, quando a gente está fazendo um trabalho ao final da graduação, e por uma questão de tempo, tá? Então, principalmente quando a gente vai escolher o tema, é legal pensar nessas questões. Outra coisa importante é que o seu professor orientador precisa te ajudar indicando, de acordo com a temática que vocês definirem, as fontes de informação que serão consultadas, assim como o levantamento todo bibliográfico que vai ser pertinente ao assunto a ser desenvolvido. Então, a escolha do orientador ela é muito importante nesse momento, porque precisa ser um professor com o qual você tem afinidade teórica, porque é alguém que vai te orientar a buscar as informações que vão ser necessárias para a execução do seu trabalho. Uma vez tendo a referência da bibliografia básica, a gente seleciona os itens que são pertinentes de acordo com os interesses da pesquisa que você vai fazer. Hoje, não é mais necessário que a gente trabalhe somente com livros, nem com livros inteiros. A gente pode trabalhar só com capítulos, a gente pode trabalhar com artigos, com entrevistas, as fontes da internet, como entrevistas e podcasts e, às vezes, alguma fonte que está no próprio YouTube, elas já são permitidas, desde que sejam fontes confiáveis. Então, é sempre importante a gente procurar a referência, não é dar um Google e pegar o primeiro texto que aparecer, nem essas revistas sem muita fidelidade, né, acadêmica. As fontes precisam ser confiáveis, mas já é permitido hoje uma natureza de fontes de pesquisa muito mais ampla do que foi no passado. Então, não é necessário só que sejam livros inteiros, mas partes deles ou artigos decorrentes aí de outras pesquisas, ok? E os nossos principais elementos, então, para começar a pensar aí na estrutura inicial do seu trabalho. Você precisa ter um problema de pesquisa. Então, esse é o pontapé inicial. O primeiro problema de pesquisa que você pensar não é necessariamente o seu problema definitivo. Ele pode mudar no decorrer da sua pesquisa, ele pode mudar depois da apresentação do TCC1 para o TCC2, mas ele muda muito mais na forma da escrita do que no seu conteúdo. Então, é muito importante a gente saber, aquela pergunta que a gente fez lá atrás, o que eu quero saber? Esse é o seu problema de pesquisa. O ajuste de como escrever isso é um ajuste de natureza acadêmica, né? Então, a gente vai fazendo esse ajuste fino. Mas o problema da pesquisa, ele é uma pergunta. Então, uma pergunta, interrogação no final, pergunta. Já o seu objetivo geral, ele é exatamente o seu problema de pesquisa, sem a interrogação no final. Então, a gente não cria um novo objetivo geral. O objetivo geral é a pergunta sem a interrogação. Então, a gente tem aí, ao traçar um objetivo geral, a gente já tem a definição da pergunta, ou ao pensar a pergunta, a gente já tem uma definição de objetivo geral. Do objetivo geral, derivam os objetivos específicos, que é quase que um passo a passo para se chegar a esse objetivo final. Como assim um passo a passo? É como se o objetivo específico, o objetivo geral, fosse uma espécie de guarda-chuva que comportasse várias etapas de execução. E essas etapas, essas finalidades contidas nesse objetivo maior, são destrinchadas nos objetivos específicos. Então, o objetivo específico, ele não pode se desviar do seu objetivo geral. Ele precisa ir ao encontro do objetivo geral, contribuindo para a resposta desse objetivo ao final. Ok, até aqui? Se alguém tiver dúvida, pode escrever no chat, a gente vai falando sobre isso. Essa questão parece simples, mas, na verdade, ela é o ponto mais problemático, digamos assim, porque é o ponto inicial, onde muitas vezes os alunos ficam aí agarrados um tempo grande, porque até a gente conseguir pensar no final, o que eu quero saber, e como é que isso vira um problema inicial, um objetivo inicial, é uma questão que às vezes emperra aí o projeto quase um mês.
Então parece algo simples, mas na escrita nem sempre é tão simples. E aí não se preocupe em mostrar para o seu professor, logo de cara, o problema super bem formulado. Ele vai sendo melhorado à medida que a gente vai trabalhando aí com o aluno e vai entendendo melhor os caminhos dessa pesquisa, ok? Vamos lá. E aí, falando um pouco, então, da monografia. Quando o TCC é uma monografia, um trabalho grande, de tema único, feito por um único estudante, que tem como estrutura 3 grandes elementos marcantes: os pré-textuais, os textuais e os pós-textuais. O que é um elemento? Então, ok, a monografia tem isso tudo. Quando eu falo em artigo, ele não tem todos esses elementos pré-textuais ou pós-textuais, porque ele é como se fosse uma mini monografia, um resumão, digamos assim, da ideia da monografia. Mas vamos falar de um trabalho grande, um trabalho inteiro. Ele tem que ter uma capa, então, capa com toda a formatação que a capa da monografia exige, né? Tem que ter a instituição, o curso, o título do trabalho, o nome, seu nome completo, cidade, estado, ano, enfim. Ele tem um conjunto de formatação aí específica de acordo com a estrutura de cada curso. Após a capa, há uma folha de rosto, então essa folha apresenta os elementos necessários para a identificação desse trabalho, e aí a gente tem, novamente, o nome do autor, o título do trabalho, da instituição e do curso, o professor orientador, quando houver co-orientador, também aparece o co-orientador, local e data. A partir da folha de rosto, as páginas do trabalho começam a ser contadas, mas normalmente os elementos pré-textuais não entram na contabilização do número de páginas obrigatórias de um TCC. Normalmente eles contam só as páginas que fazem parte do miolo do TCC, né? Aí vai também de cada curso, a orientação. Dedicatória é opcional, não precisa ter dedicatória, mas é de bom tom a gente dedicar o nosso trabalho a alguém que a gente estima. E aí pode ser família, pode ser uma pessoa querida, pode ser a Deus, enfim. A dedicatória vem aí nos elementos pré-textuais. Depois vem os agradecimentos. Assim como a dedicatória é opcional, mas também é de bom tom. E aí a gente agradece normalmente professores, amigos, família, as pessoas que fizeram parte da sua trajetória, e normalmente acadêmica, né? As pessoas que foram entrevistadas. É legal fazer um agradecimento. Eu sempre comento assim que no meu mestrado, o agradecimento foi a parte mais espontânea, digamos assim, da minha escrita. Foi a parte em que eu pude ser um pouco poética, porque o mestrado, né, a dissertação, ele era um trabalho muito técnico. Então, meus agradecimentos é cheio de agradecimentos felizes, assim, e carinhosos. Então, o agradecimento também é um espaço de um texto livre, né? Além dos agradecimentos, você pode ter uma epígrafe. A epígrafe é opcional e é quando a gente coloca aquele pequeno texto, ou uma letra de música, ou um poema, ou uma citação, algo que é uma referência aí para você, seja muito relacionado ao trabalho que você fez, seja relacionado à sua trajetória. Então, também, como elemento opcional pré-textual, também acho legal ter uma epígrafe, que é uma frase que você acha que define essa trajetória da sua escrita, do seu trabalho. Tudo isso, gente, lembrando que são elementos da monografia, do TCC. Artigo não tem todos esses elementos, tá bom? E aí vem o resumo. O resumo, sim, é um elemento obrigatório, tá? O resumo, a gente fala que deve ser um convite atraente ao leitor. Por quê? Eu devo conseguir passar no meu resumo as principais informações que dizem do meu trabalho e que convido o leitor a querer conhecer mais do trabalho que foi feito. Então, no seu resumo, você precisa destacar as partes mais relevantes, como o seu problema, o seu objetivo, os procedimentos que você utilizou, hipótese quando houver, o principal resultado alcançado, tá? Então, é o resumo mesmo, assim, a gente já fala do principal resultado nesse resumo. Ele tem de 250 a 400 palavras, num único parágrafo, quadradão aí escrito começo ao fim, e tem essa limitação estando aí concentrado em uma página.
Todos os artigos normalmente pedem resumo, alguns pedem o abstract, que é o resumo em inglês. Então, alguns trabalhos também de conclusão de curso pedem resumo em inglês, que é esse abstract. Não joguem simplesmente no Google Tradutor, porque nem sempre ele vai voltar traduzido certinho. Então, depois de traduzir, dê uma lida para ver se ficou coerente, se faz sentido, tá? Ok? Até aqui? Os elementos pré-textuais, tranquilo, né? Ok. Bom, e aí a gente vem para os elementos textuais. Os elementos Carol, textuais. O pessoal tá falando que tá tudo tranquilo até agora, tá? Então tá jóia. Obrigada, gente. Se tiver dúvida, vocês podem ir perguntando, tá? Deixa eu tentar ver se vocês conseguem me ver de novo um pouquinho. Deixa eu trocar aqui o compartilhamento de tela. Quer ver? Vamos ver. Sim, tá ótimo. Estão conseguindo me ver? Sim, Aí, tá ó, então, excelente. vocês vão me vendo um pouco aqui agora, e eu estou olhando aqui para outra tela para falar um pouco do que eu estou vendo aqui, do conteúdo que eu preparei. Então, vamos falar um pouco do texto em si, dos elementos textuais, tá? Então, lembrem aí que a gente começou a falar. Vamos ter uma pergunta para a qual desejamos obter a resposta ao final dessa pesquisa. Isso vai orientar o nosso objetivo, a nossa pergunta, os objetivos específicos. E aí vem os nossos elementos textuais, que é a parte escrita do trabalho, que é o corpo do trabalho, que é a alma aí do seu TCC. E aí, o que é importante? Primeiro, o uso da linguagem científica. O uso da linguagem científica, que é de uma estrutura um pouco diferente da nossa linguagem coloquial, né? Então, a gente pede aí alguns cuidados na escrita, para que a gente evite senso comum e a gente use mais um trabalho de natureza, uma escrita de natureza mais técnica. Só um minuto, deixa eu fechar aqui. Aí. E é importante lembrar que a nossa escrita ela atende a dois públicos. O público acadêmico, que está lendo. Eu não estou mais apresentando a tela, Mel. Eu sei, eu estou apresentando, estou lendo ali um pouco. Daqui a pouco eu paro de aparecer e compartilho de novo, só para vocês não ficarem só ouvindo a minha voz o tempo todo. E aí vocês pensem que tem que ter, qualquer um que tem que ler o trabalho, ele precisa entender o que foi escrito. Então é importante que tenha uma linguagem acadêmica, mas uma linguagem acadêmica acessível e decodificável pelo público com o qual você dialoga, tá? Então é importante que o trabalho ele não seja algo que pareça tão distante, mas ele se revele como um trabalho de natureza acadêmica, ok? Então, vamos lá. Quando a gente fala sobre os elementos textuais do seu trabalho, o primeiro, a gente pode falar em 5 grandes partes que compõem o seu trabalho, sendo a primeira delas a introdução, tá? Então, o que é importante saber sobre a introdução do seu trabalho? É lá na introdução que vem a pergunta, é lá na introdução que vem os objetivos, é lá na introdução que a gente vai definir, apresentar a justificativa e a relevância do tema. É nessa introdução que a gente vai fazer uma visão geral das características mais importantes que compõem o seu trabalho. Só que não é na introdução que a gente vai contar os resultados do trabalho. Então, na introdução, a gente não dá spoiler, a gente não conta lá no fim da introdução os principais achados, a gente só conta o caminho que será percorrido para chegar lá. Então, lembra que a introdução não é igual ao resumo, tá? A introdução é a parte do assunto em que a gente dá a visão do quase todo, e não do todo, tá? Então, a gente fala de todos esses elementos, e aí pensando que, falando de uma introdução, de uma monografia, ou de uma introdução de um artigo, é sempre mais ou menos a mesma lógica. A gente começa logo dizendo a que veio. Então, é importante que o autor comece, os leitores comecem lendo o que o autor pensou logo de cara, tá? E aí a gente pensou nesses primeiros 2 parágrafos, já trazer de uma vez qual foi o objetivo pensado para aquele trabalho, ok? Eu vou voltar a compartilhar a tela. Tem gente que não está me vendo, então
Vou voltar a compartilhar a tela aqui de novo. Voltar a ver lá a tela? Estão vendo a tela aí? Sim? Carol, tá ótimo. Ok, então falando da introdução. É a parte do trabalho que o assunto é apresentado como um todo, sem entrar em detalhes de nada, é o elemento explicativo do autor para os seus leitores. A gente apresenta o problema, a gente apresenta os objetivos, quando há hipóteses, apresenta as hipóteses, a estrutura que compõe a sua monografia, e uma pequena síntese dos capítulos que virão na sequência. A gente também indica ali os principais autores que a gente utilizou na base teórica, fazendo algumas referências aos grandes temas que vão aparecer, mas a gente não fala da conclusão, ok? Então, partiu aí da introdução para o desenvolvimento. Então, o desenvolvimento é a parte mais extensa do trabalho, é o corpo do trabalho, onde a gente comunica esses resultados, tá? São os diversos capítulos que compõem essa monografia. A gente divide em 5 partes principais o nosso trabalho. A primeira parte, o histórico e a contextualização do problema. Segunda parte, a fundamentação e a discussão teórica. A terceira parte é a metodologia. A quarta parte, a análise e apresentação dos resultados. E a quinta parte, a conclusão. Então, já dando aqui para vocês a dica de construir, eu sempre falo isso com meus alunos, construir uma espécie de esqueleto do trabalho assim que a gente começa. Essa é a primeira dica importante de hoje. Quando a gente começa um trabalho de conclusão de curso, seja um artigo ou monografia, a gente está numa folha em branco. E sair da folha em branco é o mais difícil. Para sair da folha em branco, o que a gente faz? A gente cria a primeira estrutura. Então, primeira folha, capa. Segunda folha, folha de rosto. Terceira folha, dedicatória. E vai criando. E aí criou. Chegou nos elementos textuais. Introdução. Aí vão lá, eu tenho que ter o histórico e contextualização do problema. Deu um quebra de página, começou na página seguinte. Referencial teórico, ou fundamentação teórica, ou discussão teórica. Aí vai lá, quebra de página, terceira página, metodologia. Aí nós vamos escrever. Deu uma quebra de página, começou na folha seguinte, análise e apresentação dos resultados. Deu outra quebra de página, começou na folha seguinte, conclusão. Deu mais uma quebra de página, vai lá depois no final para as referências. Eu vou falar depois dos elementos pós-textuais. Então, quando a gente cria essa estrutura, onde eu já tenho ali as quebras de página e onde cada coisa vai estar, eu já não tenho mais uma folha em branco. Eu tenho uma estrutura de umas 10 páginas já no arquivo de Word. E isso, gente, vai dando um alívio no coração, porque a gente vai ver, não, já tem 10 páginas escritas. Não tem 10 páginas escritas, mas tem uma sensação de que você não está mais parado naquela folha em branco, que você não sabe mais, você não sabe muito bem por onde começar a escrever. O legal de fazer esse exercício de criar esse esqueleto é que as ideias que vocês forem tendo, as coisas que forem lendo, os insights, todo esse movimento, à medida que ele vai acontecendo, ele vai sendo inserido no lugar certo. É uma ideia para introdução? Vai lá, coloca na folha da introdução. É uma coisa que você leu e quer fazer uma citação teórica? Vai lá e coloca dentro do referencial teórica. Ah, leu alguma coisa de metodologia, teve uma ideia da pesquisa, vai lá e coloca dentro da metodologia, tá? Então, tudo que for lido já vai direto para a lista do referencial, tá? Então, nesse sentido, vocês vão criando toda essa base para que as informações possam ir sendo colocadas em tempo real à medida que elas vão se apresentando para vocês, tá? Deixa eu ver, acho que a Maíra está dizendo que o compartilhamento está aparecendo, quando clica no nome aparece, eu apareço também, ó. Boa dica. Obrigado, Maíra. Ou Mayra, não sei. Mayra ou Maíra. Então, joia. Ok, entenderam essa dica? Então, é muito importante que a gente pense que o trabalho ele já começa pela estrutura. Outra coisa importante é que vocês não devem deixar para formatar ao final. Então, se o trabalho vai ser escrito com
fonte Times New Roman 12, Arial 11, seja o que for, espaçamento 1,5, enter entre um parágrafo e outro, margens 3, centímetros 3, 2 e 2, enfim, já deixa a folha pronta, já deixa a letra do tamanho certo, já deixa a fonte que você vai usar, vai usando, vai escrevendo em tempo real, porque aí é bom a escrita já acontecer, na formatação que ela vai ter ao final, até para você ter uma ideia da estrutura, do tamanho, da forma como o seu trabalho vai sendo desenhado, ok? Então vamos lá, vamos falar um por um de todos esses elementos para que não restem dúvidas. Primeira parte, onde a gente vai fazer o histórico e a contextualização do problema dentro da introdução. A gente apresenta um panorama geral sobre o tema, então normalmente a gente começa a pensar numa espécie de linha do tempo do que você está trazendo ali de temática central, né? Então, os assuntos não surgem agora, eles surgiram num determinado momento. Aí você começa dizendo, desde não sei quando, esse assunto vem sendo tratado de tal forma. Então, você pode fazer aí uma retomada da linha do tempo para trazer o panorama geral sobre o tema. Sempre lembrando que um trabalho acadêmico não parte de um senso comum. Então, você sabe um conjunto de coisas porque você já ouviu falar, já leu, criou todo o seu repertório. Mas é importante que, quando a gente vai escrever, a gente cite os outros autores que, antes de você, falaram aquilo e que você leu para que fosse possível criar essa referência que você tem agora. Então, a gente, mesmo na introdução, a gente cita as fontes de outros autores que foram pesquisando essa temática antes da gente, tá? A gente traz esses principais conceitos, sempre citando a fonte, mas na frente eu vou explicar como é que a gente cita a fonte. E é importante lembrar que esse conteúdo da primeira parte, ele é essencialmente informativo. E essa informação é fruto do seu trabalho de mapeamento desse tema e do levantamento dos dados. Então, vamos supor, a gente vai trabalhar numa temática igual a gente trabalha no PET, mulheres e o mercado de trabalho, ou, por exemplo, mercado de trabalho para mulheres mães. Então, é importante a gente citar, por exemplo, os dados do IBGE, da última pesquisa, de mulheres que estavam desempregadas ou empregadas, por exemplo. Né? Então, você cita fontes de dados oficiais para corroborar ou refutar determinado argumento. Eu pego um autor lá acadêmico que diz que mulheres, mães, têm mais dificuldade de se inserir no mercado de trabalho após o nascimento dos filhos. Então, eu peguei um artigo acadêmico que fala disso. E aí eu vou pegar depois um dado, como um dado do IBGE, que valida essa informação, para dizer que o mercado de trabalho é ocupado prioritariamente, por exemplo, por mulheres mais jovens e sem filhos, ou com menos filhos. Enfim, você casa uma informação de uma fonte de dados oficial com o dado acadêmico que você traz para que um argumento converse com o outro. E eles se sustentem e sustentem aí a justificativa do seu trabalho. Entenderam? Tem dúvida até aqui? Aproveita aí um minutinho para se tiverem alguma dúvida enquanto eu bebo uma água. A Renata aí falando que a gente nem precisa formatar, que tem os atalhos, né, Rê? O Bruno que deu a dica. Do LaTeX. Eu sou das antigas, eu vou escrevendo já tudo no formato certinho, porque o meu toque não me permite escrever de qualquer jeito e mandar formatar depois. Mas vocês que são jovens e modernos podem fazer essa escolha. Eu prefiro já escrevendo tudo certinho para não ter essa dificuldade lá na frente. E eu gosto de ver ele ficando bonitinho, o trabalho já ficando todo alinhado, sabe? Com o espaço certinho, com todas as coisas legais. O que eu uso hoje, assim, é sumário inteligente, né? O sumário que a gente que se organiza depois. Mas eu sou das antigas. E quem for menos tecnológico, assim como eu, sugiro que vá escrevendo também prontinho já para o trabalho ser publicado ao final. Bom, ninguém teve dúvida até aqui nessa primeira parte, acho que... Oi? Eu sou menos tecnológica. Aí, ó, a Lud aí, pois é. Aí, ó, tá
O Antônio falando, areal 12, margem superior à esquerda 3, direita inferior 2, espaçamento e meio, isso aí. Essa é a fórmula do sucesso. Dependendo do trabalho, eu tenho que escrever em areal 11 para ficar menor, dependendo, a gente usa areal 12 para ficar maior. É isso aí. Pessoal, vamos lá. Então, nossa segunda parte. Então, a gente saiu de uma introdução, onde a gente apresentou um problema, a gente contextualizou. Times New Roman também pode, Antônio, verdade. Vamos lá, a gente contextualizou o problema, a gente colocou ele numa linha do tempo, a gente ancorou dados acadêmicos com dados de fontes oficiais, a gente apresentou ali as partes que virão no nosso trabalho, a gente justificou a relevância do nosso tema, e aí a gente vem para a fundamentação e a discussão teórica. Eu não vou falar muito de como construir, porque esse é o tema de amanhã, mas é importante que vocês saibam, né, que essa é a parte mais teórica, é a parte mais acadêmica, é a parte mais dura, digamos assim, do trabalho, porque é onde a gente vai colocar os autores para conversar. Tem menos da gente, da nossa contribuição como pesquisador, e mais do que nós conseguimos interpretar, decodificar a partir da leitura dos temas que escolhemos fazer. Então, o que é importante aqui a gente ter muito claro? Essa linha desse referencial teórico, ela tem que seguir um raciocínio, que eu brinco assim, que é como se fosse um guarda-chuva do macro para o micro, ou seja, eu tenho um grande tema, esse grande tema, ele aborda aí diversos subtemas menores que vão sendo estruturados nas seções que compõem esse referencial. Normalmente, a gente orienta que os nossos alunos na graduação não trabalhem com mais de 2 temas casados, por dificuldade mesmo do espaço e do tempo para a gente poder ampliar demais essa pesquisa. Então, no exemplo que eu estou dando aqui anteriormente, mulheres no mercado de trabalho. Então, eu estou trabalhando com o tema mercado de trabalho e gênero, né? E aí, dentro da temática gênero, trabalhando especificamente com mulheres. Nesse recorte, eu ainda posso aprofundar ainda mais, pensando mulheres, mães. Então, eu tenho a construção de uma das partes do meu referencial, que vem gênero, mulher, mulher-mãe. Então, eu tenho aí as subseções. E, por outro lado, trabalho. Então, eu tenho uma perspectiva histórica do trabalho, o trabalho na contemporaneidade, o trabalho feminino. Então, aí eu tenho o meu caminho, o meu passo a passo na temática trabalho. E lá na frente, eu vou juntar esses 2 temas, as mulheres e o mercado de trabalho contemporâneo. Então, pronto, tenho 2 grandes temas que dão bastante material. Não preciso trazer mais nenhum outro. Normalmente, a gente orienta os alunos assim, vocês escolhem um grande tema, guarda-chuva, e às vezes tem um tema junto com esse guarda-chuva, que tem a ver com o espaço em que você vai realizar a pesquisa, os sujeitos da pesquisa, o tipo do experimento, e aí, no máximo, mais um tema para poder não ter muitas escolhas teóricas dentro da escrita desse referencial, tá? O importante é que nesse referencial a gente consiga trazer diversos autores que dialogam sobre esse tema, que são considerados referências, não só referências históricas, né, que é uma referência que publica nessa área não sei quanto tempo, mas também elementos atuais, que digam de novas pesquisas, de novos achados, de novos experimentos que foram feitos e que vocês evidenciam aqui, que buscaram esse tipo de conhecimento. Também é importante que os autores não conversam teoricamente, não sejam colocados juntos, concordando entre si. Então, a gente sempre brinca assim, por mais que eu fechei e abri de novo. Aí, ó, streaming is on, ele autorizou de novo. Ó, então, deu certo aqui, vamos lá. A Fernanda perguntando se essa parte é diferente quando se trata de um trabalho de levantamento bibliográfico, onde não se tem a pesquisa de campo. Não, Fernanda, essa parte é igual para todo mundo, independente da natureza da sua pesquisa, tá? A parte da construção do referencial teórico é o momento onde a gente coloca, então, os nossos autores para conversar e para ou
contradizer um ao outro ou corroborar com o argumento do outro. É como eu estava dizendo, né? A gente não pode pegar um trecho, por exemplo, do Marx, lá no Capital, como se ele estivesse defendendo o capitalismo, porque aquele recorte que você encontrou parece que ele fala alguma coisa. Sabe quando você fala assim, isso é uma frase tirada de contexto? Isso pode acontecer no referencial teórico, uma frase tirada de contexto, que parece que um autor que não tem nada a ver com o outro está concordando. Mas a gente tem que ter a leitura crítica para saber que eles não concordam e que aquele autor jamais defenderia aquele argumento. Então, essa é uma maturidade em pesquisa que, às vezes, os alunos ainda não têm, e é um trabalho que cabe a nós, professores, fazermos junto com os alunos, para que a gente não deixe autores que não concordam serem colocados numa mesma frase, no mesmo argumento, como se eles estivessem concordando uns com os outros. E, na verdade, o Marx ia se revirar, exatamente. E a gente às vezes, vê trabalho de aluno assim. Eles recortam frases de determinados lugares e colam em outros lugares, e aí cita o autor como se o autor estivesse concordando com o outro. E ele não está. É frase tirada de contexto. Então, a grande preocupação da construção de um referencial teórico são duas. A primeira é essa, não retirar frases de contexto e fazer autores que não se apoiam concordarem como se isso, né, fosse uma escrita de uma base teórica. E a segunda é cometer plágio. Então, isso é muito importante de ser dito para vocês. O que é o plágio? É quando a gente copia um trabalho. Às vezes, a cópia de um trabalho, ela acontece de má fé, né? Você pega lá na internet, copia inteirinho, cola e usa como se fosse seu. Esse é um plágio de má fé. Mas a maioria dos alunos não cometem plágio de má fé. Eles cometem plágio porque não sabem citar corretamente a fonte. Então, você pegou uma ideia de um outro autor, achou super legal, foi lá e reescreveu e colocou no texto, né? Você leu, interpretou e colocou no texto. Só que aquela ideia não é sua, aquele argumento não é seu, e na hora de colocar lá o nome do autor, a publicação dele certinho, para citar de fato quem foi que pensou daquela forma, aí os alunos nem sempre fazem da forma correta, e aí o trabalho fica parecendo plágio, como se tivesse sido copiado de uma outra pessoa. Mas não é um plágio de má fé, é um plágio de dificuldade de citação. A Renata falando, e cuidado com as inteligências artificiais, que já verifica plágio, a gente joga dentro de um software de inteligência artificial, e ele avalia, lê o trabalho inteiro e avalia o percentual de plágio contido naquele trabalho. Então, a gente já consegue fazer essa verificação. E aí, quando você verifica que não é plágio, na verdade é citação, tá tudo bem. Quando não tem a citação, o TCC pode ser reprovado porque contém X% de elementos de outros autores não identificados corretamente como sendo de outros autores. E aí é identificado como um trabalho de Ctrl+C, Ctrl+V da internet, que na verdade não é um trabalho acadêmico. Tá? Então, essas são as duas grandes preocupações na escrita de um referencial teórico. Não cometer o plágio e não colocar autores para conversar que não têm as mesmas bases teóricas e não conversariam na vida real, né? Assim, fora ali das frases tiradas de contexto, tá bom? O importante do referencial, então, é irmos por esse caminho. Amanhã, os professores que vão falar sobre esse tema vão passar a aula toda discutindo como é que constrói um referencial sólido e como é que evita esse tipo de plágio e esse tipo de frases tiradas de contexto. O importante hoje aqui é a gente saber que ele compõe esses elementos textuais como a segunda parte importante da sua monografia. A terceira parte, então, é a metodologia. E aqui sim é que a gente diferencia se é um trabalho, se é uma pesquisa de campo, se é um estudo, né, se é um estudo de caso, se é uma pesquisa bibliográfica, se envolve questionário, entrevista, coleta de dados. A Lud vai falar muito disso na quarta-feira, então ela vai falar bem da metodologia e vai falar das formas de pesquisa, do acesso aí a esses dados. É importante a gente saber que esse capítulo da metodologia, ele precisa estar aí, seja uma monografia, seja um artigo, e essa parte, a gente que lê, a gente quer saber menos o tanto que você leu sobre metodologia e sabe citar os autores e o que é cada tipo de pesquisa, e a gente quer saber muito mais o que de fato você fez. Então, a parte da metodologia é a parte onde a gente entende a sua trajetória de escrita. É onde a gente entende que tipo de pesquisa você escolheu fazer,
quanto aos fins e quanto aos meios, se é uma pesquisa de natureza qualitativa ou quantitativa, quem são os sujeitos que você escolheu pesquisar, onde esses sujeitos estão, eles fazem parte de um universo maior, qual foi a sua amostra, ou qual foi o seu corpus de trabalho, como é que esses dados foram coletados, que dia, em que lugar, de que forma, quem são essas pessoas, e depois como é que esses dados foram analisados, né? E aí foi feita uma estatística descritiva, foi feita uma análise de conteúdo, se foi uma pesquisa de laboratório, como se deu a pesquisa no laboratório. Então, a metodologia onde você vai explicar todos esses elementos que compõem aí a trajetória da construção desse trabalho. E aí eu sempre reforço que, se não é uma pesquisa bibliográfica, o levantamento bibliográfico que você fez para construir o referencial teórico não precisa entrar aqui. Ele está lá atrás no referencial teórico. Então, aqui é como é que a gente construiu, de fato, a pesquisa. A base teórica ficou ali no capítulo anterior. Então, se não for uma pesquisa bibliográfica, onde você, de fato, tem que citar como é que você fez aí a coleta desses dados nas bases de dados científicas e tal, você não precisa descrever aqui como você construiu o seu referencial teórico. Não é necessário, tá? Essa parte da metodologia, a Lud também vai detalhar na quarta-feira, assim como a quarta parte, que é a análise dos resultados. Então, a análise dos resultados, Lud também vai falar mais disso, a gente apresenta nesse capítulo as evidências que permitem confirmar ou negar essas hipóteses inicialmente sugeridas, ainda que você não tenha formalmente escrito hipóteses, né? Mas era o quê? Os pressupostos iniciais, as ideias iniciais que você tinha, o seu problema de pesquisa, o seu objetivo, tá? Então, a gente incorpora aqui nessa parte os nossos dados, quando a gente tem que apresentar aí entrevistas, quando a gente apresenta gráficos, tabelas, na análise dos resultados, a gente traz todas essas informações. A Lud vai falar mais disso na quarta-feira. A análise dos dados, ela é uma etapa essencialmente analítica, e é importante que a gente coloque esses dados para dialogar com a teoria. Então, quando a gente apresenta a análise dos dados, a gente também busca dialogar com achados teóricos, né, ou de pesquisas anteriores, ou que já estão na literatura acadêmica de livros, por exemplo, para afirmar, negar, discordar, enfim, para apoiar os seus achados, tá? O encerramento do capítulo apresenta a sua posição teórica diante dos dados que foram coletados, das opiniões dos especialistas e das evidências. E aí é o seu ganho intelectual, é a contribuição da sua pesquisa para o meio acadêmico. O que você trouxe de interessante? Está ali, nos seus achados. E ao final dessa análise desses resultados, você pode fazer um apanhado desses achados e de mostrar a relevância da sua pesquisa nesse cenário maior, bom? Aí a gente parte para a conclusão. E aí na conclusão, a gente, novamente, quebra de página, começa lá uma página nova. A gente abre uma página nova com um cabeçalho de conclusão, e ali a gente vai sintetizar todo o nosso trabalho. Então, eu sempre dou a dica que a gente precisa pegar os objetivos específicos que estavam lá no começo, na sua introdução, dar um Ctrl+C, Ctrl+V, então copia e cola lá nas conclusões, e para cada um dos seus objetivos específicos, você cria um parágrafo explicando como aquele objetivo foi alcançado. Então, o que foi o resultado da pesquisa envolvendo aquele objetivo. E aí a gente estrutura as conclusões. Então, você começa dizendo o seu objetivo geral, depois começa a dizer de cada um dos específicos, a resposta a cada um deles é um parágrafo que conclui aí esses achados. Ao final, a gente sempre busca ser humilde na conclusão, né, e dizer que a nossa pesquisa não busca esgotar o tema, ao contrário, a pesquisa busca abrir novas possibilidades dentro daquele campo estudado. A gente sempre faz o exercício de humildade ao final aí na conclusão, e aí a gente também sugere pesquisas futuras a partir das lacunas que a gente percebe que o nosso trabalho deixou, ou das oportunidades que o trabalho abriu a partir das frentes que ele foi criando aí de achados e da pesquisa e etc. Então, essa conclusão tem
como eu brinco nesse exercício de humildade, que é sempre dizer do que a gente não fez e do que pode ser feito ou por nós mesmas ou por outras pessoas em pesquisas futuras, tá? Só faltou dizer que a conclusão também é um espaço em que a gente pode dar nossas próprias opiniões, né? Assim, dizer um pouco, tem um pouco da nossa cara, dar um pouco do nosso tom aí do trabalho. Então, permite as opiniões pessoais e deixa essas portas abertas. Por fim, a gente vem nas referências, que é a bibliografia utilizada, e são os livros, as leis, outros trabalhos científicos, como outras monografias, artigos, dissertações, teses, e agora a gente tem essa possibilidade de entrevistas online, por exemplo, outras fontes que são da internet, que não é assim, Wikipédia, né, gente? São fontes assim, por exemplo, você viu uma entrevista com uma pessoa que é uma referência numa determinada área. Essa entrevista não está disponível, esse material não está disponível de nenhuma outra forma escrita que não tenha sido essa entrevista. E aí essa entrevista pode ser citada, por exemplo, ou era um podcast, alguma coisa assim, estava no YouTube, e aí isso pode ser citado como uma fonte de dados que você utiliza no seu trabalho. Por exemplo, e aí dando um exemplo de como é que a gente faz essa citação, essa referência, né, das citações utilizadas. Então, lembrando que para não configurar o plágio, é importante que todos os autores referenciados sejam citados no corpo do texto e precisam aparecer nas referências bibliográficas ao final do seu trabalho. Então, um exemplo de citação de um livro. A gente sempre coloca ali o sobrenome na frente em letra maiúscula. Então, por exemplo, Paulo Freire. Então, Freire em maiúsculo, vírgula, Paulo. Se é um nome grande, você pode escolher escrever o nome todo ou escrever só as iniciais do nome. O nome do livro vem em itálico, Pedagogia do Oprimido, por exemplo, esse livro. A edição, a cidade, a editora e o ano. Então, vocês citam dessa forma. Esse sobrenome com esse ano é o que aparece lá no seu texto, para que a gente possa vir aqui e saber qual é o livro que você usou como referência. Então, se você citou Paulo Freire lá no corpo do seu texto, ele vai ser citado Freire, 1980. E aí a gente vem aqui no Freire, 1980, e sabe que esse é o livro que você utilizou. Tá? Então, tudo que for citado no corpo do texto precisa aparecer aqui. Professor, eu li vários outros livros, mas eu não trouxe nenhuma citação referente a eles no corpo do texto. Então, não precisa aparecer aqui. Aqui aparecem os autores que, de fato, foram citados em algum momento lá no seu texto. A Fernanda acabou de perguntar isso que eu falei. Não, Fernanda, se você não citou explicitamente esse autor, ele não aparece aqui. Então, por isso que é interessante que o autor, que todo autor que você lê e que contribuiu para o seu conhecimento, você faça pelo menos uma citação referente a ele, para que essa obra apareça como sendo uma obra que você usou como fonte de pesquisa. Então, você aproveita ao máximo tudo que você leu e aparece aqui para a gente saber que esses autores, eles foram importantes. E aí, contando um caso para relaxar aqui um pouquinho, eu lembro quando eu era estudante, né, assim, no começo da faculdade, eu não entendia muito bem a importância dessa bibliografia no final, não. Aí, quando eu ia tirar xerox das coisas, porque na época a gente tirava xerox de tudo, né? Tinha as pastas enormes de xerox lá no xerox da faculdade. Aí, estudante, né, que quer economizar, eu não tirava o xerox das bibliografias no final, não, porque às vezes eram várias páginas. Eu falei, não precisa disso não, pode parar ali. Porque eu não ia olhar quais autores que o trabalho que eu estava lendo tinha usado como referência no final para poder citar. Então, eu tirava aquele tanto de xerox sem as referências no final. E aí não sabia a importância de ir no livro e depois poder citar, poder ir lá na fonte original. Então, às vezes, a gente, quando é aluno, né, ainda mais no começo do curso, a gente não percebe tanto a importância de colocar ali todos os autores que a gente leu e, principalmente, incorporar esse conhecimento lido no corpo da sua produção, tá? Mas é importante que seja feito. Peraí que tem perguntas ali. Quando os autores forem em outra língua, a mesma coisa, Yasmin, cita do mesmo jeito ele aqui, e aí a citação
no corpo do texto, aí tem que ser definido de acordo com cada estrutura do trabalho que você está fazendo. Então, você pode, por exemplo, citar no original em inglês, no corpo do texto, em itálico, por exemplo, se for em inglês, né? Em itálico, e colocar uma nota de rodapé com a tradução. Você pode citar já a tradução e colocar entre parênteses tradução nossa, mas é importante que você cite o autor corretamente, e aqui o que vai aparecer é o nome de uma obra estrangeira. É sempre importante o seguinte: quando você cita uma obra estrangeira que você de fato leu, ok, você citou algo que você leu, mas quando é uma leitura de segunda mão, por exemplo, você não leu o autor em inglês, você leu alguém que leu esse autor, que citou esse autor, aí você vai lá e cita ele. Aí a sua banca fala assim, mas você lê alemão, por exemplo, às vezes o livro está em alemão. Aí você fala, não, é porque esse aqui eu li do fulano de tal, que traduziu dele, e que aí ele citou. Então, é uma citação de citação, ou seja, um apude. Aí aqui você cita a obra que você leu, e não a primeira obra que foi citada pelo autor que você leu. Entenderam? É isso que o Pedro acabou de perguntar, exatamente. Então, quando você cita a citação de um outro trabalho, é um apude. Então, é fulano citado por ciclano, ou apude ciclano, né? A palavra apude que a gente usa. Aí aqui você usa a citação do livro que você de fato leu. Então, por exemplo, isso acontece muito com manuais. A gente na administração trabalha muito com o tal do Kevenato. Tá até aqui atrás de mim, ó. A gente usa muito esse tal desse Kevenato aqui, ó, que os professores do mestrado detestam, né, Lud? Né, Renata? Mas a gente usa na graduação. Eu, por exemplo, gostei muito dele, porque eu fiz psicologia, quando fui fazer meu TCC em psicologia organizacional, e eu conheci o Kevenato, ele tinha um resumão de um monte de coisa que eu queria encontrar, mas, né, não contem isso para todo mundo, porque professor de pós-graduação não usa Kevenato de jeito nenhum, mas na graduação pode, tá? Só um pouquinho, mas pode. Então, o Kevenato, por que a gente tem esse problema com ele? Porque o Kevenato, ele é um autor que ele não escreveu nada, ele próprio. Ele traz um compilado de vários autores para cá, para um manualzão grandão que tem um monte de coisas úteis no campo da administração, resumidas num lugar só. É uma leitura acadêmica de segunda mão, né? A gente não vai na fonte original, a gente está lendo o autor, que leu outros autores e traz aqui. Então, se eu só li o Kevenato, não adianta, ele cita Maslow, ele cita McClelland, ele cita Herzberg, ele cita esses autores todos da teoria de motivação. Mas se eu só li o Kevenato, eu não posso citar o Maslow, o Herzberg, o McClelland, como se eu tivesse lido no original. Eu tenho que citar que eu li o Kevenato. E então a citação é Maslow, apude Kevenato, 2020, página tal. E aí eu faço a citação. Porque aí o professor sabe que você não leu o original do Maslow em inglês, que ele publicou lá na década de 40. Você leu Maslow pelo olhar do Kevenato. Vocês entenderam? Deixa eu devolver o Kevenato na estante. Ok? Então, isso é super importante, que é a questão dos apudes, tá? É a citação da citação. E aí, ao final, quando a gente entra ali na parte da bibliografia, eu não vou citar o Maslow, eu vou citar o Kevenato, que é o livro que de fato eu li. Então, isso é super importante. Agora, não, você lê um original em inglês, você lê em inglês, você foi lá, traduziu, colocou no corpo do texto a tradução. Então, você pode colocar o livro original em inglês aqui nas referências ao final, a citação que você pode traduzir, ou deixar ela em inglês e colocar uma nota de rodapé com a tradução, né, para o leitor que não lê inglês, lembra que eu falei no começo, o texto precisa ser acessado por todas as pessoas, inclusive aqueles que não leem inglês, então é de bom tom que a gente coloque a tradução, a nota de rodapé, caso você cite o original na língua que você leu, e aqui na bibliografia, no final, você cita corretamente o livro com o nome em inglês, do mesmo modo, tá bom? Na bibliografia, a gente sempre coloca as obras em ordem alfabética, pelo sobrenome do autor. Então, uma bibliografia arrumadinha também é super importante, porque senão a gente não encontra. E aí é importante também que vocês façam isso em tempo real. Já lê o livro, já salva lá na bibliografia, lá no lugar destinado para isso, porque depois é fácil a gente esquecer o que a gente não deixou para depois, não fez em tempo real, tá bom? Bom, mas aí vamos supor que você está trabalhando com legislação, você precisa citar leis.
E aí, como é que eu cito a lei? A gente cita a lei começando sempre com o Brasil. Então, se é uma lei, claro, federal, né? Então, uma lei federal, tá, uma publicação do MEC, é uma publicação, enfim, a gente, ali, ó, tem gente usando já outros, o Mendeley no TCC, é bom aí, gente, vocês vão compartilhando as dicas de vocês. Se você está citando uma lei, então, Brasil, a fonte dessa lei, e aí você coloca na frente aí o ano da publicação da lei. Se tiver mais de uma lei, caso haja mais de uma lei, e repita-se o Brasil, né? A palavra Brasil não precisa ser repetida, ela vem com traço no local da palavra de 1 centímetro, e aí você continua. Se tiver mais de um ano, você tem que, desculpa, se tiver o mesmo ano, mais de uma lei, aí ao final do ano você coloca A, B ou C, para a gente não ficar perdido, tá? Então você também aqui tem um exemplo de como citar leis. Além disso, a gente tem um exemplo aqui de como citar um artigo, por exemplo, né? Como citar, por exemplo, uma dissertação. Então, você coloca o mesmo princípio, sobrenome, nome, o nome do trabalho, e aí você deixa claro que é uma dissertação de mestrado. Então, a gente tem algumas dicas aqui de como fazer citação, tá? Revista, mesma coisa, a gente coloca ali o nome da revista, o ano, a edição, a editora, tá? A gente coloca também na ordem alfabética. Ok? Deixa eu ver. A pessoa está ali comentando, ok. Lembrando que quando a gente cita um artigo de uma revista, em itálico não está o nome do artigo, e sim o nome da revista, que está sendo utilizada ali na referência. E quando a gente vai citar a fonte da internet? Então, a internet também ela é referenciada, e aí você precisa colocar o link de acesso à informação que você extraiu da internet e quando você acessou. Por que isso é importante? Porque a pessoa precisa ser capaz de clicar naquele link e encontrar a referência que você encontrou, e se ela não encontrar, pode ser porque já, por exemplo, mudou o acesso, não era um link permanente. E aí, por isso é importante você ter colocado quando foi que você acessou, porque às vezes é um link que estava disponível naquela época, não está disponível agora. Né? Tem alguns links que não são permanentes, então eles mudam quando muda a informação, e aí a gente não consegue acessar de novo. Então, é importante que você coloque sempre o link utilizado para acessar ao seu registro da internet e a data em que esse acesso foi realizado. Abreviando aí o mês, como está ali, com exceção do mês de maio, que a gente escreve inteiro, o restante todo a gente utiliza só as 3 primeiras letras na citação. Mas também tudo que vem da internet precisa ser referenciado, citado, e o link copiado ali integralmente para que ele possa ser pesquisado, caso haja o desejo de alguém que leu ter acesso ao mesmo conteúdo que vocês leram. Ok? Ok até aqui? Mais alguma dúvida? Ali, ó, o Arthur dando a dica, aprenda a usar o LaTeX, a maioria dessas coisas de organizar citações e formatações na norma da BNT ele faz automático. E isso é legal porque, essa dica, né, porque a BNT se atualiza, às vezes o trabalho, um artigo, por exemplo, não está na BNT, ele está dentro de uma outra normatização, e aí a gente nem sempre decora tudo. Então, se a gente não fica como citar palestras... Eu achei um professor de literatura inglesa citando Frankenstein, queria colocá-lo. Sim, citar a palestra, se a palestra for online, é o mesmo princípio que eu coloquei ali. Você cita a fonte na internet certinho, onde foi que você encontrou, quem era a pessoa que estava pesquisando, você pode citar. Se é uma referência segura, digamos assim, né, acadêmica. A gente não pode, assim, citar coisas que não têm nada a ver com o que você está fazendo. Então, a gente pega coisas aleatórias da internet e coloca dentro de um trabalho que não tem ligação com aquele tema. Mas se a palestra que você assistiu era de alguém referência do tema que você está pesquisando, é a mesma coisa, ela tem um link de acesso, ela tem uma data em que ela aconteceu, ela tem o nome do palestrante, então você cita lá da mesma forma, tá? Vamos lá, e os elementos pós-textuais. Então, alguns dos elementos pós-textuais são anexos e outros são apêndices. A dica para você lembrar o que é um anexo e o que é um apêndice é o seguinte:
Eu sempre falo isso, né? Tá engraçado, mas o apêndice a gente tem no nosso corpo, os anexos a gente pendura. Então, o apêndice é tudo que te pertence, é aquilo que você criou. E o anexo é aquilo que você pegou de outros lugares e pendurou ali no trabalho, tá? Para não esquecer mais. Então, o apêndice é seu, o anexo é emprestado. O que isso quer dizer? Você elaborou um questionário, você fez todas as perguntas, ou fez um roteiro de entrevista, você elaborou tudo, isso é um apêndice, é um documento, então, criado por você. Ah, você usou um modelo da internet, tirou um questionário inteiro da internet, por exemplo, então ele é um anexo, tá? Então, os anexos é aquilo que você extrai de algum lugar e coloca lá, e os apêndices são aqueles documentos aqueles elementos pós-textuais criados por vocês mesmos. Todos eles compõem aí o final do trabalho, são, então, apêndices e anexos, e aí a gente só coloca aqueles que são, de fato, relevantes para a compreensão de tudo que foi apresentado anteriormente. Normalmente, quando a gente vai fazer um artigo, a gente não coloca essa parte, não tem espaço para isso. Quando a gente vai fazer uma monografia completa, aí é interessante validar com o orientador o que ele considera ser dado relevante de elemento pós-textual. Então, por exemplo, na minha dissertação, eu fiz uma pesquisa multivariada, e eu tinha várias tabelas de resultados. Eu só coloquei no corpo do texto os resultados mais relevantes, mas o meu orientador pediu para eu colocar todas as outras tabelas de resultados que, de certa forma, contribuíram para as análises, mas não foram tão destacados, e aí por isso não foram para o corpo do texto, como apêndices no trabalho. Então, eles estavam lá no final. Eles não ocuparam um espaço importante dentro do meu trabalho, mas ao final eles podiam ser consultados e outros olhares aí dos leitores poderiam ser feitas a partir dos dados que estavam ali no final, tá? Então, normalmente a gente faz isso, às vezes coisas que você não utilizou, mas que eles podem depois ser aproveitados para a compreensão do seu trabalho. Ok? E aí, algumas dicas de como fazer as citações, que eu já falei brevemente. Citações, então, essa é uma das coisas que os alunos mais erram quando apresentam para a gente o trabalho pela primeira vez. O que é uma citação literal, o que é uma citação que vem entre aspas, o que vem entre recuo, e como é que elas são feitas. Então, primeira dica importante, citações até 3 linhas. Essas citações, elas vêm entre aspas. Então, o que é a citação, né? É quando você copia a frase do autor igualzinho o autor disse. Então, você pegou aquela frase ali do livro, Ctrl+C, Ctrl+V, assim, recortou, colou ali no corpo do trabalho. Você coloca aspas, se ela for menor do que 3 linhas. No final dela, você coloca um parênteses, e aí você coloca o sobrenome do autor em maiúscula ou minúscula, agora já se aceita também, mas eu gosto mais de colocar em maiúsculo, mas já se aceita até em minúsculo. Então, o sobrenome do autor, vírgula, o ano, vírgula, a página. Aí você coloca P, ponto, e o número da página. Essa citação, esse autor, né, esse sobrenome com essa data correta, vai lá para o final, para suas referências bibliográficas, para que a gente saiba de que livro, de que artigo essa referência foi retirada. Então, isso não é plágio. Isso é dar o crédito ao autor que fez a citação, e aí você utilizou da ideia dele, porque não tinha melhor forma do que copiar a ideia dele inteirinha, e colocou ali. Ah, mas a citação tem mais de 3 páginas, a ideia era grande, era um parágrafo, então, mais 3 páginas, não, desculpa, mais de 3 linhas. Passou de 3 linhas, então já entrou na 4ª linha, ela já precisa vir destacada no texto com recuo. Então, a gente dá um espaço de 4 tabs ou 4 pontos, né? Então, você olha na reguinha acima do Word, 4 pontos, à direita. Aí tá Times New Roman 10, né? Se for sua fonte, se você estiver usando 12, mas se for o Arial 12, você usa o Arial 10. Enfim, uma letra um pouco menor do que a fonte que você está usando. Então, se você está usando um 12, você usa um 10. O espaço é simples entre as linhas, e da mesma forma você coloca o autor, né, o sobrenome dele, o ano e a página, tá? Então, essas são as citações quando elas são literais, ou seja, você copiou e colou aquilo que o autor disse, sem modificar nenhuma palavra lá dentro. Ah, modifiquei uma palavra, suprimi um pedaço, em parênteses, 3 pontinhos,
e continua a frase do autor. Agora, se você reescreveu a frase do autor, eu reescrevi com as minhas palavras, posso deixar sem citar? Não, você reescreveu com as suas palavras. O conceito, a ideia que você leu num livro, num artigo, você também precisa dar crédito ao autor, que foi a referência desse pensamento. Só que aí a gente não coloca a página. Então, quando você reescreveu, você ao final coloca o parêntese com o sobrenome do autor e o ano, não precisa citar a página em que ele foi retirado, ou você pode colocar no início da frase, segundo fulano de tal, a ideia é X, Y, Z, blá, 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 blá. Ou como explica o autor tal, a ideia, sempre somente o sobrenome, não precisa dizer o nome completo dele, não precisa dizer o nome do livro dele, não precisa dizer a entrevista que ele deu, basta que você cite o sobrenome e o ano, e lá atrás você coloque lá nos elementos pós-textuais, lá na bibliografia, não, antes dos elementos pós-textuais, o último elemento, que são as referências bibliográficas, o sobrenome dele, o livro e o ano que a gente encontra da onde foi retirado esse pensamento, ok? Conseguiram pegar aqui? Alguma dúvida? Aí a Rê dando dica aí. Deixa eu parar de compartilhar essa tela. Parei de compartilhar a tela. Vocês estão me vendo? Sim? Sim, lindona. Muito obrigada. Gente, então, essas foram as primeiras informações que eu queria trazer para a gente pensar um pouquinho agora, né? São os elementos macro que compõem aí o trabalho de conclusão de curso. Seja ele um artigo, seja ele uma monografia. A ideia, então, um pouco desse dia de hoje, era dar essa visão geral, pensar da onde que surge o trabalho, quais são os insights iniciais, os pontapés iniciais para a gente começar aí a escrita. A dica maior é não começar da folha em branco, criar de antemão essa estrutura, para que tudo que você for lendo, você possa colocar exatamente nos lugares certos, e criando essa base de referências, essa base de citações, essa base teórica. Não começar da folha em branco, ele é um bom exercício para a gente poder se motivar com a estrutura do trabalho, com aquilo que está sendo produzido. Sempre, então, pensar aí nas teorias que vão ser o grande guarda-chuva, que vão ancorar a estrutura do seu trabalho, não escolher mais de 2 ou 3 estourando para que você não tenha dificuldade de lidar depois com toda aquela base teórica e com todos aqueles dados, buscar pelo menos 2 livros de metodologia, para que seja uma escrita confiante aí da parte metodológica e isso oriente seu trabalho. E a dica mais importante, a gente não deixar para a última hora, né? Um trabalho acadêmico a gente constrói com o tempo, a gente não constrói ele de um dia para o outro, ele é resultado de um amadurecimento da escrita, um amadurecimento da leitura, e isso não acontece de uma hora para outra. Então, começar a fazer o trabalho aí num tempo bom, né, procurar, assim, os professores orientadores logo no começo do semestre, logo nos primeiros dias, definir bem seu professor a partir de uma afinidade temática. Se você não tiver nenhuma ideia do que você quer fazer, não está em emprego nenhum específico, não tem nada que você adore, procure por afinidade, então, com as matérias que você mais gostou. Então, procure assim, eu fiz tais matérias e achei o professor legal, achei o conteúdo interessante. Então, busque alguma afinidade com a temática, porque é aquilo que você vai ler pelos próximos meses. Não deixem para a última hora, tá? Deixar para a última hora é muito ruim. E aí, assim, a gente fica, né, a gente como professor fica ansioso quando os alunos procuram a gente muito em cima da hora, porque às vezes o tempo é muito corrido e a gente vai passando muitas atividades para os alunos e os alunos às vezes não dão conta de responder na demanda aí do tempo, da correria do trabalho. Então, também não é saudável na relação que vocês comecem atrasados a fazer o trabalho de conclusão de curso. Então, tentem também procurar fazer isso num tempo bom, separar um tempinho todos os dias para esse tipo de atividade, e lembrar que o trabalho de conclusão de curso, ele vai fechar
o seu tempo, né, na faculdade. Então, ele pode parecer cansativo e desgastante aí no final, mas ele é o fim dessa trajetória. E aí é importante que você feche com chave de ouro, tá bom? A instituição está criando um repositório agora para que todos os trabalhos fiquem disponíveis online. Eles já ficam nos cursos, mas ele vai ficar no repositório maior. Então, pensa que seu trabalho depois pode ser lido lá na frente por muitas outras pessoas. Faça um trabalho com capricho, com carinho, que isso rende um aprendizado que depois é importante, seja no meio acadêmico, seja no meio corporativo. Uma escrita bem feita, ela é sempre um diferencial para qualquer trabalhador e para qualquer estudante, tá bom? Estamos abertos agora a perguntas, dúvidas, questionários, quem quiser falar, pode abrir o microfone. Pode falar, Matheus. No caso, é só para fazer uma ressalva, que está passando a lista de presença no chat, e eu vou precisar de que todo mundo preencha a lista de presença para poder ganhar o certificado, tá bom? Tá ótimo, obrigado, Matheus, pelo recado. Gente, preencha certinho quando vocês forem preencher, cuidado com os erros da informação de e-mail, alguma coisa assim, senão depois os petianos não conseguem mandar para vocês o certificado, tá? O nome que vocês colocarem lá é o nome que a gente copia e cola no certificado, então muita atenção aí na hora de preencher o formulário para não enviar a informação errada, porque a gente usa exatamente o que está escrito ali para fazer o certificado de vocês, tá bom? As aulas ficaram gravadas? Sim, né, gente? As aulas vão estar no YouTube, não é? Isso. No caso, está acontecendo a live agora, e a ideia é manter as lives no canal do PET ADM, que vai ficar lá salvo como registro mesmo, de fato. Uhum. Então, ficará gravado. Joia. Gabriel está pedindo de um bom livro que vá direto ao ponto. Que ponto, Gabriel? De como metodologia? Qual é o ponto que você está buscando? As regras? Tem. As regras, deixa eu ver se ele está aqui na estante. Tem os livros de metodologia. A Lud, aqui, ó. Tem um aqui. A Lud vai falar disso também na quarta-feira. Esse é um livro bom, Métodos e Técnicas em Pesquisa Social. É um livro que tem uma boa orientação de cada tipo de pesquisa, tá? Ele não é exatamente das regras, ele é da estrutura do trabalho. Então, ele ajuda a pensar na parte metodológica. De regras, eu não sei como é que está hoje em dia... O da Vergara também, Carol. O da Vergara eu não estou com ele aqui, Lud, mas eu vou deixar para você falar na quarta-feira, porque a Lud vai falar sobre isso. Tem um manual de normalização também, que que ensina todas as normas. Ainda está usando isso, Lud? Tem no site da ADM. A gente compartilha com vocês, a Lud quarta-feira vai falar mais disso. A gente, lá na administração, foi feito um manual. Inclusive, eu sempre falo assim, pessoal, pega o manual da administração e cria a estrutura em cima dele. Então, ele tem várias orientações de como fazer cada uma das coisas. Aí, quarta-feira, a Lud dá a dica para vocês também. Mas esses livros, que são os livros de metodologia, é sempre bom, como eu falei já na parte da metodologia, ter duas referências boas, que vão te ajudar a entender a estrutura do trabalho, e depois você pega o manual, que ajuda a entender como é que faz as citações, como é que usa a parte acadêmica mesmo, tá? A Maria Eduarda perguntando se o ideal é começar a pensar na temática do TCC desde o primeiro período. O primeiro período é cedo, acho que o primeiro período ainda está precoce. O ideal é você pensar as coisas que você gosta, né? As coisas que você vai lendo ao longo do curso, as matérias com as quais vai se identificando, conteúdos que fazem mais sentido para você, conteúdos que fazem menos sentido, para quando chegar lá no final do curso e tiver que fazer a escrita do TCC, você já ter um direcionamento mais dentro da sua afinidade, tá? Mas o que acontece em vários cursos, porque aqui a gente tem aluno de todos os cursos, é que às vezes os professores pedem para fazer artigos no meio do curso. E aí você já precisa ter todos esses conhecimentos que a gente passou aqui para estruturar um artigo acadêmico, porque ele segue exatamente esse padrão e esse formato. Então, nem sempre esse conteúdo que a gente falou hoje, ele vai ser relevante só para o TCC. Ele pode ser relevante para um trabalho de artigo, por exemplo, no meio do curso, tá?
Ali, ó, o professor de metodologia, o Flávio Boaventura, né, passou um manual que o pessoal que está falando que é bacana, e eu perdi uma pergunta que ficou ali em cima. Eu posso ter como orientador ou co-orientador um professor de outro departamento? Sou da engenharia da computação e gostaria de ter professor de engenharia mecatrônica me auxiliando no TCC. Normalmente, Júlia, os departamentos pedem que o professor orientador seja do departamento. E aí você pode escolher um co-orientador de outro. Mas, normalmente, a gente não orienta que o aluno pega o orientador de um departamento diferente. A gente orienta que ele peça um co-orientador. Mas aí vai da regra do seu departamento. É importante conferir isso lá, tá? Isso, aí o Leonardo está falando, tem que ser lá pelo 8º, 9º período, muito difícil, ainda mais como falado anteriormente. É importante escolher um tema que te motive, porque serão longos 12 meses. 12 que, na verdade, são 8, né, Leonardo? Porque, assim, 4 meses no primeiro semestre, 4 meses no segundo semestre do trabalho. Então, né, com boa vontade, são 8 meses. E é isso, o tema tem que te motivar. No começo do curso, a gente ainda não conhece todos os temas, então a gente não sabe bem o que nos motiva. É interessante que a gente vá buscando essa motivação, porque a escrita do seu TCC e a leitura, ela precisa ser bacana. Você vê uma coisa e fala, nossa, que interessante. Aí você vê outra coisa e fala, nossa, bacana demais. E assim, se você não achar legal, ela vai se tornar um trabalho maçante e vai se estender os 8 meses, os 12 meses, como se fosse 24, assim, a sensação é do dobro do tempo. Então, é muito importante você estar motivado com o que você está fazendo e que a sua pesquisa e os seus achados te levem a resultados que você, de fato, curta. Então, lá na administração, por exemplo, a gente orienta muitos alunos que buscam fazer TCC aplicando questionários com os próprios colegas. É muito comum na administração. Você tem uma impressão, por exemplo, eu orientei nos últimos anos, deve ter acho que o último ano antes da pandemia, quando a gente ainda estava no presencial, orientei uma aluna que queria pesquisar o estresse entre os colegas da administração. Então, ela tinha a impressão que todos os colegas estavam estressados. No final do ano, então, o último ano, estava todo mundo estressado. Esse era o sentimento dela. E aí ela veio, então, me procurou, porque eu trabalho com essa temática, queria fazer essa pesquisa de aplicação do questionário de estresse, dos níveis de estresse nos colegas, porque essa era uma impressão que ela tinha, que todo mundo com quem ela conversava estava estressado. Então, a pesquisa dela foi no próprio curso, com os próprios colegas, para confirmar aquilo que ela sentia nas conversas de corredor, de que estava todo mundo estressado. Então, às vezes, a pesquisa nas engenharias, talvez isso seja menos palpável, igual a gente vê na administração, por exemplo, mas, às vezes, a pesquisa é no ambiente ali que está mais próximo de você, é um caso em alguma coisa que você está fazendo ali dentro da empresa que você começou agora, tá? Então, é interessante você ir pensando na sua trajetória aí, mas, no final, o tema se desenha muito dentro da sua realidade, naquele momento em que você está vivendo o último ano da faculdade. Ana Paula perguntou, o que fazer quando a gente se identifica com vários temas e se sente motivado, interessado em fazer várias coisas? Esse é o melhor dos mundos. Aí você conversa com o professor ou a professora com a qual você se identifica, e aí vai junto com essa professora tendo esses insights, assim, a partir daquilo que a professora também gosta de fazer, e juntas vocês vão trilhando um caminho. Eu sou pessoa pragmática, então eu costumo dizer assim, na dúvida, vai por aquilo que for mais útil. Mas tem gente que é o contrário, tem gente que fala assim, acho que também, Ana Paula, coisa que faça sentido. Então,
Carol, você consegue nos ouvir? É porque tanto seu vídeo quanto seu áudio travaram. Eu vou mandar uma mensagem aqui para ela, Rê. Ela respondeu, Lude. Ah, é verdade. Agora eu vi. Tenta entrar e sair e entrar de volta na sala. Isso. Vamos aguardar um pouquinho, daqui a pouco ela deve voltar. Ô, Lude, eu acho que a gente pode ir comentando, né? Acho que a última coisa que ela estava conversando era sobre como escolher, né? Aí, uma questão que eu tenho visto muito importante, assim, muito significativa para os alunos, é a gente tentar fazer com que eles escolham também pelas afinidades pessoais, né? Assim, eu acho que isso pode ser um caminho interessante para poder resolver essa questão de ter vários estímulos interessantes em termos de áreas de conhecimento, de disciplinas, tentar fazer o filtro aí também pelos professores com os quais você se identifica mais pessoalmente também. Eu concordo com você, Rê. E mais, né? Eu acho, só para ponderar, tem que ser execuível dentro do tempo, né? A gente, até no doutorado, que a gente acha que a gente vai mudar o mundo, né, na pesquisa, não é possível, né? A gente precisa de uma boa orientação para que a gente consiga também fechar a pesquisa no tempo certo, né? Não é, né, uma boa elaboração de uma pergunta de pesquisa, né, uma boa elaboração de objetivos é fundamental para você vencer todas as outras etapas da pesquisa, né? Então, parece que é uma coisa boba, eu sugiro que vocês elaborem muito bem a pergunta de pesquisa, porque se ela não tiver bem feita, o resto todo desanda. É bem assim. E, gente, tem uma outra coisa que eu vi aqui ao longo da nossa conversa aqui, eu vi aparecendo aí nas perguntas. Uma coisa muito importante é a simplicidade. Tanto na redação, o Carol, a gente está dando umas dicas aqui, mais ou menos à luz do que foi perguntado. Vocês estão me vendo? Agora sim, voltou. Agora sim. Agora sim. Áudio e Eu vídeo. não estava conseguindo entrar. Agora voltou. Mas estou falando com os meninos aqui que eu acho que é importante simplicidade, tanto na forma de escrever. Então, assim, particularmente eu gosto da escrita mais simples, o mais objetiva possível, menos rebuscada, que você evita erro, você evita falta de coordenação de pensamento. Eu acho que o mais simples, frases curtas, né? Você acha que isso sempre traz uma capacidade de entendimento do que está sendo escrito maior. E isso também vale para o objetivo da pesquisa, né? Assim, a gente está falando de TCC,
E nesse contexto, pelos prazos que já foram discutidos aqui também, o mais simples, que é o que a Lud estava falando, o mais simples, normalmente é o mais exequível. É assim, aí o gostinho que fica para trás vai para o mestrado, doutorado. E o que você falou, Rê? Só reforçar aqui o pedido do PET, não deixem de assinar a lista de presença, tá? O link do formulário está aí, né? E é importante marcar a presença nesse formulário para depois ter o certificado. Então, já está aí no chat, tá bom? O que eu estava dizendo, que vai ao encontro do que a Rê estava falando, era da minha preocupação bem pragmática com as coisas, né? Então, é bem do que a Rê estava dizendo também, e aí eu falo assim, na dúvida, faça aquilo que for mais objetivo e mais útil para você. Então, era o que eu estava dizendo, que quando eu fiz a minha monografia, na época eu estava trabalhando com recrutamento e seleção, e aí eu fiz uma análise dos processos de recrutamento e seleção que eu estava atuando na época na empresa, exatamente para poder fazer uma comparação entre os resultados que eu havia alcançado com ambos os processos. Vocês ouviram? Lud, travou? Não, tá ótimo, Carol. Tá ótimo. Então é isso, assim, era dizer assim, eu queria ter algumas respostas na empresa onde eu trabalhava. Então, na hora de escolher o tema, eu fui pelo caminho mais pragmático. Eu pesquisei uma coisa que fazia sentido dentro do trabalho que eu estava fazendo e comparei 2 processos seletivos para corroborar as minhas impressões, que eram impressões técnicas, ainda não fundamentadas numa literatura. E aí depois eu fui ver que, de fato, as impressões que eu tinha faziam sentido dentro daquilo que a literatura falava sobre o tema. Então, na dúvida também, gente, vai pela simplicidade e vai pelo caminho mais pragmático, assim, aquilo faz sentido para você? Você consegue aplicar a pesquisa aí na empresa onde você está trabalhando, ou no grupo que você frequenta? Qual é o acesso que você tem aos dados, ao material? E aí, como a Rê falou, e a Lud também acho que falou disso, né? Deixa o gostinho aí dos novos saltos para depois seguir outros caminhos acadêmicos e fazer um mestrado e fazer um doutorado mais na frente. Mais alguma pergunta, gente? Ok? Lud? Oi. Eu acho que nesse finalzinho, eu acho que você pode ajudar eles bem falando sobre a pergunta de pesquisa. Eu quis enfatizar que a elaboração de uma pergunta de pesquisa, ela é fundamental para cumprir com todas as outras etapas, né? Desde do referencial teórico até a análise dos dados. Então, se tiver esses 15 minutinhos aí para falar um pouco mais de como que faz uma pergunta de pesquisa, os objetivos, né? Então, é só uma sugestão. Eu falei um pouco da pergunta, né? A pergunta, como eu falei, a gente sempre tenta mirar ali no que eu quero saber ao final. Só que, às vezes, a construção da pergunta em si, ela vai passando por tantos caminhos e usa tantos verbos e pessoas e condições que deixa de ser uma pergunta, vira quase que um parágrafo, né? Então, é sempre importante que a pergunta de pesquisa ela seja objetiva, que tenha ali um verbo que deixe claro o que você quer saber e contemple ali uma dimensão ao mesmo tempo macro, mas também objetiva do trabalho que você vai desenvolver, porque o desdobramento dessa pergunta serão seus objetivos específicos. Então, e lembrando sempre que a pergunta, ela é o objetivo geral, sem a interrogação no final. Então, quando a gente vai pensar na escrita da pergunta, primeiro você faz aí um brainstorm de várias coisas que você quer saber. Então, a minha sugestão, né, para a construção dessa pergunta, é que você não comece pela pergunta, você comece por esse exercício de o que eu quero saber. E aí a gente vai escrevendo. Eu quero saber isso, eu quero saber aquilo, quem são essas pessoas, qual é o lugar que elas ocupam. E aí a gente vai fazendo esse exercício de várias coisas que eu quero saber ao final. E aí você busca um verbo
que ancora tudo que você quer saber ao final. Você quer pesquisar, você quer compreender, você quer apontar, você quer relacionar, você quer evidenciar, o que você quer. Então, a gente busca um verbo principal que dê conta desse objetivo ao final. E aí a gente sempre tenta trazer, então, qual é o objeto que se busca aí com essa ação. E aí você coloca isso claro na pergunta. E aí, por meio de quem? Ou através do quê? Aí a gente normalmente tenta deixar isso claro também nessa pergunta, tá? E num determinado escopo de atuação, num determinado espaço ocupacional ou num determinado local, dentro de um determinado grupo. Então, a gente tenta trazer todos esses elementos na pergunta para que ela fique, ao mesmo tempo, objetiva, ela diga o que você quer fazer, mas abrangente o suficiente para ser detalhada depois em objetivos específicos, né? Ficou claro? A pergunta tem que ser capaz de virar um objetivo geral, então, na hora que a gente transforma ela numa afirmativa, sem a interrogação, então ela se transformou no objetivo geral. A Lud gosta muito de dizer isso, o objetivo geral é a pergunta sem interrogação, a pergunta é o objetivo geral com a interrogação. Então, é sempre a mesma, copiou e colou, a mesma frase, tá? E aí dela deriva, então, objetivos específicos, né? Que são aqueles que a gente vai elencando para trabalhar para essa pergunta. Mas sempre lembrando que a pergunta nunca começa exatamente na pergunta final. Ela começa numa série de perguntas e daquilo que se busca para que tudo seja compilado num verbo que diga aquilo que você pretende com o trabalho e que deixe claro em qual é o espaço em que aquilo se realiza e quem são as pessoas envolvidas nessa, ou não só as pessoas, mas às vezes não é uma pesquisa com pessoas, né? Às vezes é uma pesquisa com outras variáveis. Então, quais são as variáveis envolvidas naquilo que a gente quer saber? Ok, gente? Mais alguma dúvida, algum questionamento para a gente ir encerrando o nosso... Carol, só para colocar um exemplo, né? Essa situação que você tinha pontuado de uma aluna que foi investigar o nível de estresse, né? Dos alunos do período dela, ou do curso dela, uma pergunta, né, problema que poderia ser formulada a partir disso, me corrige, né, assim, acho que é aberta a discussão mesmo. Seria, por exemplo, qual o nível de estresse dos alunos do 8º período de administração, do CEFET-MG no ano tal? Isso, a pergunta dela era, o objetivo dela era compreender como é que era? Era compreender se os colegas estavam em algum nível de estresse, alguma coisa assim. Então, a pergunta era, os alunos do curso de administração, tal, estão estressados? E aí, o objetivo era, a gente buscava, nessa pergunta, compreender se os alunos do curso de administração estão estressados. Então, era exatamente isso. Aí, no caso dela, ela queria saber do curso todo. Então, ela não estabeleceu um período específico. Então, a pergunta era, os alunos do curso de administração do CEFET-MG estão estressados? Era uma coisa bem objetiva. E aí, o objetivo dela era compreender se os alunos do curso estavam estressados. João Paulo perguntando conselho para quem está no meio do curso. Então, para quem está no meio do curso, João Paulo, é exatamente como a gente estava falando na pergunta da aluna que está no primeiro período, né? Quem está no meio do curso, comece a buscar afinidades temáticas, áreas que te interessam mais, assuntos que você gosta, para que você comece a ler mais sobre esse assunto, preste atenção nas matérias com professores com os quais você se identifica, aqueles conteúdos que você vê mais afinidade e que você gostaria de se aproximar mais, lendo mais material, buscando disciplinas optativas daqueles conteúdos, para que você vá pensando no seu trabalho nessa direção. Pode ser um trabalho mais pragmático, voltado aí para uma atuação em alguma empresa, ou pode ser, às vezes, um trabalho de natureza mais acadêmica, voltado para alguma pesquisa em andamento, que não seja necessariamente numa empresa.
O Ian comentou: estou participando de um treinamento, terei que desenvolver um projeto piloto e fazer um artigo para documentar esse projeto. Quais seriam as diferenças em relação ao artigo de pesquisa? O artigo, Ian, é a mesma proposta aqui, só que ele não tem elementos pré-textuais e pós-textuais, como a gente falou aqui, mas o corpo do artigo é como a gente explicou aqui hoje. Ele tem introdução, ele tem a parte teórica, ele tem a parte metodológica, ele tem a análise dos resultados, ele tem a conclusão, tá? Então, esse artigo ele vai seguir a mesma estrutura que a gente apresentou aqui no material hoje, tá? Você pode usar todas essas orientações para fazer o artigo lá do treinamento que você está participando. O João Paulo perguntou se vale a pena começar alguma coisa. Vale a pena, João Paulo, se envolver, se você tiver disponibilidade, com extensão ou iniciação científica, porque se você gostar dessa área acadêmica, gostar de escrever, tiver interesse em pesquisa, essas são as primeiras oportunidades para que você possa começar a se envolver numa área mais acadêmica, para além da sala de aula, e começar a produzir. Então, é interessante que os alunos participem de projetos aí, por exemplo, de iniciação científica, que já envolvam a escrita de algum material acadêmico logo no meio do curso. Porque se você já termina o curso com escrita, com artigo publicado, por exemplo, em coautoria com professores, né? Então, se você gosta, se você tem interesse em aprofundar mais, procura, às vezes, uma iniciação científica, um PET aí no seu campus, projeto de extensão, onde você já pode ir identificando familiaridades maiores com algumas temáticas. A gente teve, alguns anos, um aluno no PET que tinha muito essa proposta, assim, o Gabriel, né, Lud, lembra dele? Ele tinha traçado, assim, todo o caminho que ele queria no curso de administração. Então, ele passou 2 anos no PET, porque ele queria viver essa experiência de poder conciliar ensino, pesquisa, extensão, aprender um pouco sobre a parte acadêmica, desenvolver algum projeto, porque aí depois dessa vivência, ele queria estar um tempo na empresa, ele queria fazer um trabalho ao final do curso que dialogasse com isso tudo. Então, ele traçou esse caminho, ele ficou 2 anos com a gente no PET, ele se envolveu com o ensino, pesquisa, extensão, aprendeu um pouco disso, e depois isso foi direcionando o estágio que ele fez, a escrita do trabalho final dele e a carreira, e ele já saiu do curso empregado. Então, é legal você estar no meio do curso, traçar esse planejamento. A gente sempre fala assim, como é que você pode viver a experiência da universidade? Né, se você tem a oportunidade de viver as experiências que a universidade te dá, seja um PET, uma iniciação científica, uma extensão, viva essas oportunidades, porque são aprendizados adicionais para além da sala de aula, tá bom? Matheus está pedindo para reforçar aí, para não deixar de responder o formulário de presença. Vocês falaram, gente, quando eu caí sobre a avaliação do curso ao final, né, na quarta-feira? Não falamos, não. A gente, no final do curso, na quarta-feira, né, Lud? A gente vai disponibilizar também o link para o preenchimento do formulário, para vocês darem também as suas considerações, opiniões e sugestões para os próximos cursos. A ideia é que a gente possa fazer constantemente esse projeto do SOS-TCC, para ir realmente ajudando aí os alunos nas suas escritas acadêmicas no decorrer do curso, tá bom? Então, depois a gente vai passar para vocês um formulário também, a gente pede para todo mundo responder esse formulário de contribuição aí com a gente, com o curso, tá bom? Se ninguém mais tiver nenhuma pergunta, nenhuma consideração, ok? Então, a gente vai encerrando por hoje, agradecendo novamente a participação de todo mundo, agradecendo aí todo o suporte do PET, nossas tutoras, Renata e Ludmila, e já deixando aí para vocês, então, um convite para amanhã, no mesmo horário, aprenderem um pouco mais sobre a escrita do referencial teórico, e na quarta-feira, sobre a escrita da metodologia e da pesquisa com a Lud, tá bom? Espero que eu tenha sido clara. É muita informação para a gente passar aí em pouco tempo, mas a ideia é essa mesma, é a gente dar uma visão geral, né? E depois a gente pode ir aprofundando em outras temáticas, caso também vocês tenham interesse, coloca lá nas sugestões para a gente, tá bom? Desculpa pelos problemas técnicos, e obrigada, pessoal, e boa noite, então, a todas e todos. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigada, Carol. Parabéns. Obrigada, Até Lu. amanhã e depois. Tamo junto. Até amanhã. Beijo, Obrigada, gente. Rê.